Olá, bom dia, pessoal do 8º ano, tudo bem? Então, vamos fazer os exercícios, né, como a prof falou no vídeo anterior, ok? Então, olha só, lá na página 61, nós temos o exercício de número 1, que diz assim: no ano passado, Marta emprestou de Carla R$1.000 no mês de agosto para pagamento no mês de novembro. Quando receberia seu 13º salário? Combinaram que a taxa de juros compostos cobrada seria de 5% ao mês. Para determinar o total a ser pago em novembro, complete a tabela. Então, nós temos aqui uma tabela, ok? Onde o primeiro mês, né, o valor de R$1.000, e aí foi cobrado uma taxa de 5% em cima desses R$1.000. Então, como nós sabemos que o montante é a soma do capital com juros, basta somar, então, 1.000 com 50 para termos um montante aqui no primeiro mês, ok? Então, olha só, montante de 1.050, tá aqui, ó, completinho. Beleza? Vamos calcular, então, em relação ao segundo mês. Só que é o seguinte, em relação ao segundo mês, nós não vamos calcular 5% em cima de R$1.000. Nós vamos calcular em cima de 1.050, ok? Então, olha só, 5%, né, que é 0,05, que é a mesma coisa que 5 centésimos. 5 centésimos é 5 divididos por 100, que dá 0,05. Então, olha só, 1.050 vezes 0,05, então, nós temos que os juros foi de R$ 52,50. Então, calculando o montante, nós temos lá 1.050 mais R$ 52,50. Então, nós temos que o montante é R$ 1.102,50. Então, completamos a segunda linha aqui da tabela, ok? Terceiro mês, então, nós temos lá R$ 1.102,50 vezes 5 centavos. Aliás, perdão, vezes 5%, que é 0,05. Multiplicando, nós temos, então, 55,125. E o montante, então, é somar R$ 1.102,50 com R$ 55,125. E aí, nós temos R$ 1.157,62. Então, preenchemos aqui o terceiro mês. Puxa, prof, nós poderíamos ter feito também pela fórmula. Sim, poderíamos ter feito pela fórmula. Mas como aqui ele fez, né, um por um e já deu aqui o exemplo para nós fizemos manualmente mesmo, ok? Pela fórmula faríamos uma conta só e ganharíamos na questão tempo, ok? Então, nós vamos agora fazer o exercício número 2. Calcule os juros compostos e o tempo em meses suficiente para obter um montante de R$ 1.311,27, aplicando R$ 1.200 a uma taxa de 3% ao mês. Construa uma tabela para registrar os dados obtidos. Então, vamos lá. A resolução, né? Capital 1.200, taxa 3%, que é a mesma coisa que 0,03. E nós temos, então, que 1.200 vezes 0,03, nós temos que é 36. Se somarmos 1.200 com 36, temos 1.236. 1.236 vezes 3%, nós temos 37,08, R$ 37,08. Somando do 1.236 com R$ 37,08, temos já R$ 1.273,08. Multiplicando, então, R$ 1.273,08 por 0,03, temos, então, R$ 38,1924. 1.273,08 mais esses R$ 38,1924, nós temos R$ 1.311,2724. Então, aqui nós construímos a tabelinha. Primeiro mês, então, né, o capital de 1.200, o segundo mês aqui o capital de 1.236, e o terceiro mês aqui, o capital de 1.273,08. Então, o que nós fizemos aqui, ó, a prof colocou aqui, ó, ok? Então, em relação ao primeiro mês, fechou 1.236, aqui, ó. Em relação ao segundo mês, R$ 1.273,08. E em relação ao terceiro mês, R$ 1.311,2724. Prof, nesse caso aqui, ó, eu poderia abreviar aqui, ó, abreviar não, perdão. Eu poderia simplesmente diminuir as casas decimais aqui? Poderia, né? Poderia deixar, então, R$ 1.311,27, porque a terceira casa decimal aqui é um 2, né? Então, aproximadamente R$ 1.311,27.
Fazendo o cálculo ali, R$ 1.311,27,24 menos 1.200, nós temos então R$ 111,27. Então, um montante R$ 1.311,27 foi obtido após 3 meses e o total de juros corresponde a aproximadamente R$ 111,27, porque nesse caso aqui ele tinha perguntado para nós os juros, né? Então, por esse motivo que a prof fez esse cálculo aqui, beleza? Vamos fazer agora o exercício de número 6. Ele diz assim: um comerciante de eletrodomésticos usados anuncia uma geladeira pelo preço de R$ 1.600. Para o pagamento à vista, ele concede um desconto de 8%. Se o valor for pago com cheque pré-datado para 90 dias, a uma taxa de juros compostos de 5% ao mês, qual será o preço da geladeira para cada uma das opções? Então, na letra A, nós sabemos que se ele pagar à vista, ele vai ter 8% de desconto, né? Então, nós sabemos que para calcular a porcentagem, para calcular o desconto, né? A prof já ensinou isso para vocês em outras aulas. Basta, então, fazer o cálculo diminuindo esses 8% do 100%. Então, nós teríamos 92%, correto? 92% é a mesma coisa que 92 centésimos, que é a mesma coisa que 0,92. Aqui também. Então, 1.600, né, que é o preço da geladeira, vezes 0,92, ele pagaria, então, pela geladeira, R$ 1.472, ok? Se ele pagasse à vista, né, logicamente. Bem, se ele fizer o pagamento para 90 dias no sistema de juros compostos, então ele vai pagar juros, né? Então, veja só, ele vai pagar 5% por mês. Então, nós sabemos que, como é um aumento, né, que ele vai pagar, então nós teríamos lá 100% mais 5% dá 105%. 105% é a mesma coisa que 105 centésimos, que é a mesma coisa que 1,05. Então, no primeiro mês, eu vou multiplicar 1.600 vezes 1,05, deu 1.680. No segundo mês, eu vou multiplicar 1.680, que é esse valor aqui, vezes 1,05. Então, vai dar 1.764. E no terceiro mês, eu vou calcular 1.764 vezes 1,05. Isso aqui vai dar R$ 1.852,20. Se o valor for pago à vista, o comerciante receberá R$ 1.472. Se for a prazo, R$ 1.852,20. O que compensa mais para esse comerciante? Receber à vista ou receber a prazo? Aí depende do ponto de vista, né? Porque veja só, se ele recebe à vista e ele está precisando do dinheiro, ele já vai ter R$ 1.472 na mão. Agora, se ele pagar a prazo, se ele não está precisando do dinheiro e o cliente resolver pagar a prazo, para ele vale mais a pena, porque ele vai ganhar bem mais, né? Então, tudo depende da situação do momento. Quantos reais a mais em relação ao valor à vista o comerciante receberá se vender a geladeira a prazo? Então, olha só, pessoal. R$ 1.852,20 menos R$ 1.472 vai dar R$ 380,20 de lucro a mais para ele, né? Então, como eu falei, vale muito mais a pena a prazo, principalmente se ele não precisa do dinheiro na mão ali naquele momento. Vamos fazer o exercício 7, ó. O exercício 7, pessoal, ele caiu em não sei se é uma escola, se é alguma faculdade, enfim, eu não conheço essa sigla, mas é lá do Distrito Federal. Então, diz assim, ó. Rafael obteve um empréstimo de R$ 4.000 a uma taxa de juros compostos de 2% ao mês, sobre o saldo devedor, ou seja, sobre a quantia que ele ainda devia. Ele planeja quitar a dívida pagando R$ 1.500 ao final do primeiro mês, R$ 1.500 ao final do segundo e o restante quando vencer o terceiro mês. Assim, se cumprir o planejado, para quitar o empréstimo, o Rafael pagará ao todo a seguinte quantia. Então, veja só, esse problema, ele exige do aluno um pouquinho mais de atenção, um pouquinho de interpretação. Então, nós vamos ler ele novamente, tá bom? Rafael obteve um empréstimo de R$ 4.000 a uma taxa de juros compostos de 2% ao mês sobre o saldo devedor, ou seja, sobre a quantia que ele ainda deve. Ele planeja quitar a dívida pagando R$ 1.500 ao final do primeiro mês,
1.500 ao final do segundo e o restante quando vencer o terceiro mês. Assim, se cumprir o planejado para quitar o empréstimo, Rafael pagará ao todo a seguinte quantia. Então, primeira coisa é olhar para as alternativas aqui que o problema nos forneceu, ok? Então, nós temos ali da alternativa A até a alternativa E. Valor inicial da dívida do Rafael, 4.000. Então, veja só, o valor dos juros, né? A taxa que ele emprestou era de 2%. Então, vamos calcular esse juro de 2%. Nós sabemos que 2% de juros, né? É um aumento que ele vai pagar. Então, olha só, 100% mais 2% vai dar 102%, que é a mesma coisa que 102 centésimos, que é a mesma coisa que 1,02. Então, após o primeiro mês, basta multiplicarmos 1,02 vezes 4.000. Então, 4.080. 4.080 menos 1.500, que é o valor que ele vai pagar, né? Para quitar a dívida no final do primeiro mês. Então, vai ficar 2.580 ainda de débito. Ou seja, ele pagou 1.500 ao final do primeiro mês, ficou devendo 2.580. Após 2 meses, nós temos que calcular os juros, né? Do restante. Então, olha só. 2.580 vezes 1,02, que é o juro em cima do valor que ele ainda está devendo. Então, fazendo a multiplicação, vai dar R$ 2.631,60, ok? Aí ele pagou 1.500, né? Porque olha só, ao final do primeiro mês ele pagou 1.500 e depois ao final do segundo mês ele pagou 1.500 de novo. Então, 2.631,60 menos 1.500. Ele ainda ficou devendo R$ 1.131,60. Após o terceiro mês, nós vamos calcular esses juros aqui também, ó. Então, 1,02 vezes R$ 1.131,60, ele ainda ficou devendo R$ 1.154,24. Assim, Rafael pagará a seguinte quantia. Então, ele vai pagar 1.500 primeiro mês, né? 1.500 no segundo, e no final o que ele ficou devendo, né, que é o R$ 1.154,24. Então, no total, ele vai pagar R$ 4.154,24. R$ 4.154,24, alternativa E. Então, de um empréstimo de 4.000, ele ainda gastou, né, teve lá um aumento de R$ 154,24, ok? Então, a alternativa correta, letra E. Até a próxima aula, pessoal. Façam as atividades aí do caderno do ClassUp, né, que a prof colocou para vocês, e a lista de exercício complementar que também está anexada lá no ClassUp. Mandem as dúvidas, ok? Até mais!